E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. A primeira etapa do clássico entre Vasco e Flamengo foi uma verdadeira vergonha para os torcedores vascaínos. O time não conseguiu mostrar qualquer reação e foi completamente dominado em todos os aspectos da partida. A superioridade do Flamengo foi avassaladora, e a diferença técnica e tática entre as equipes ficou escancarada. Não houve disputa, o Flamengo amassou o Vasco com um futebol impressionante, enquanto o time cruzmaltino parecia perdido, sem forças para reagir. O que se viu foi uma exibição constrangedora, que não honrou a camisa do clube. Pablo Vegetti, em sua entrevista após o jogo, não hesitou em expressar o que todos viram em campo: o Vasco foi esmagado. No segundo tempo, o Vasco mostrou uma leve melhora, o que ao menos deu algum alento aos torcedores. A equipe se lançou um pouco mais ao ataque, competiu de maneira mais aguerrida e se esforçou para tentar equilibrar o jogo. No entanto, a diferença já era grande demais para ser revertida. O que ficou evidente é que a melhora no desempenho não foi suficiente para mudar o rumo da partida. Mesmo com a tentativa de reação, o Flamengo manteve o controle e o Vasco acabou saindo de campo com a derrota consolidada. A melhoria foi visível, mas nada que fizesse esquecer o vexame da primeira etapa. Fui completamente fiel ao que vi em campo, e a grande maioria dos vascaínos reconheceu a exatidão da minha análise. Isso só confirma que cumpri com o meu dever profissional. Como comentarista, a função é relatar com clareza o que ocorre durante o jogo, sem mascarar a realidade ou recorrer a eufemismos. Minha responsabilidade é justamente essa: a ser transparente e honesto. Não adianta procurar atenuar o desempenho da equipe ou usar sofismas para tentar suavizar o que foi uma performance desastrosa. O torcedor merece a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Ao longo de minha carreira, sempre mantive o compromisso de falar a verdade, mesmo quando ela é difícil de engolir. Respeitei a história do Vasco e a minha profissão ao não esconder o que todos estavam vendo. O clube, com toda a sua grandeza e tradição, tem vivido capítulos tristes nos últimos anos, e isso não pode ser ignorado. O futebol é feito de altos e baixos, mas é meu papel relatar o que realmente acontece, sem tentar maquiar os fatos. O que vimos no clássico foi um atropelo, e isso precisava ser dito. Omiti-lo seria um desrespeito tanto ao Vasco quanto aos meus anos de carreira. Ser jornalista não significa ser condescendente ou buscar agradar a todos. Não sou passador de pano, e minha missão sempre foi e sempre será falar a verdade, por mais difícil que ela seja. Essa é a minha contribuição para o jornalismo e para os torcedores, que merecem ouvir o que realmente aconteceu dentro de campo. Não me envergonho de cumprir esse papel, ao contrário, me orgulho de ser honesto e de manter minha integridade profissional. Simplesmente falo a verdade, porque é isso que os torcedores e a profissão exigem de mim. O Vasco está se lançando em uma nova investida para trazer de volta Martim Benítez, um dos grandes destaques do clube em 2020. O meia argentino, que brilhou com a camisa cruzmaltina em sua primeira passagem, é visto como a peça que pode dar mais qualidade ao setor ofensivo da equipe. Benítez, que se destacou pelo Vasco com gols e assistências memoráveis, como o belo gol de bicicleta contra o Atlético Mineiro, é a aposta de um clube em busca de reconstruir sua identidade e voltar a brigar por títulos. Seu retorno ao Brasil após passagens por São Paulo, Grêmio e América Mineiro, e o alto nível de seu futebol, fazem dele um reforço desejado não só pela torcida, mas também pela comissão técnica, que acredita em seu talento para levar o time a um novo patamar. Apesar das lesões que marcaram sua trajetória nos últimos anos, Benítez ainda possui grande prestígio no futebol brasileiro e sua experiência pode ser essencial para o Vasco neste momento delicado. Seu desempenho no América Mineiro, onde se firmou como titular e se destacou com assistências e gols importantes, deixou claro que o argentino ainda tem muito a oferecer. Agora, o desafio para o Vasco é acertar todos os detalhes com o clube mineiro e garantir a volta de um jogador que, ao lado de outros reforços, pode ser o líder que a equipe tanto precisa para voltar a conquistar títulos. A movimentação nos bastidores está em andamento e o retorno de Benítez ao Rio de Janeiro pode ser um capítulo decisivo para o futuro imediato do clube. Além de seu talento técnico, Martim Benítez é conhecido por sua personalidade forte e seu comprometimento dentro de campo. Sempre disposto a lutar até o fim, ele se destaca pela visão de jogo, pela habilidade em armar jogadas e pela frieza em momentos decisivos. Esse temperamento competitivo pode ser exatamente o que o Vasco precisa para enfrentar os desafios que surgem em competições de alto nível. Com a experiência adquirida em grandes clubes do Brasil e da Argentina, Benítez tem a capacidade de atuar como um líder em campo, guiando seus companheiros com calma e sabedoria. Sua presença no meio-campo pode trazer equilíbrio e confiança para a equipe, qualidades essenciais para que o Vasco conquiste títulos importantes e retome seu lugar de destaque no futebol nacional. Vamos juntos nessa jornada!
Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. Martim Benítez tem se mostrado uma peça essencial nas temporadas mais recentes, com sua passagem pelo América Mineiro destacando-se pela consistência e versatilidade. Na temporada 2022-2023, ele se tornou um dos pilares do time, disputando 57 jogos e anotando 10 gols, além de contribuir com assistências decisivas. Sua habilidade para controlar o jogo, criar jogadas e marcar gols, mesmo em momentos críticos, fez dele um jogador vital para a equipe. Benítez também se destacou pela sua capacidade de adaptação a diferentes sistemas táticos e pela liderança dentro de campo, qualidades que o tornaram um jogador fundamental para o América. Sua evolução ao longo de 2022 e 2023 demonstrou que ele ainda está em excelente forma, com potencial para ser decisivo em grandes competições. A possível transferência de Benítez para o Vasco é uma excelente oportunidade para o clube, que busca recuperar sua força no cenário nacional. Sua experiência adquirida em clubes grandes como São Paulo e Grêmio, combinada com a vivência e maturidade que ganhou ao longo de sua trajetória no futebol brasileiro, podem ser fundamentais para reforçar o meio-campo vascaíno. O argentino, com sua visão de jogo e habilidade de fazer a diferença em momentos-chave, pode ser o jogador que o Vasco tanto precisa para conquistar títulos e melhorar sua performance nas competições. Sua chegada ao Rio de Janeiro não só traria a qualidade técnica, mas também a mentalidade vencedora necessária para alavancar o time em busca de glórias no futebol brasileiro. Agora, imaginemos o impacto de Martim Benítez no Vasco. Sua experiência em clubes de grande porte e seu desempenho recente no futebol brasileiro fazem dele um nome muito cobiçado. O que a torcida vascaína acha dessa possível chegada? Seria ele o nome capaz de dar ao time a estabilidade e a qualidade que tanto busca? Como o meia argentino pode se encaixar nas estratégias do treinador e ser a peça-chave para o meio-campo? Em um momento em que o clube precisa de jogadores decisivos, Benítez poderia ser o líder que tanto almeja, capaz de conduzir o time em partidas cruciais, quem sabe, levar o Vasco a títulos importantes. E você, torcedor, acredita que ele tem o potencial para ressurgir no Gigante da Colina? Pelas redes sociais, os torcedores se mostram ansiosos, mas também céticos. A aposta em Benítez traz à tona muitas questões. Sua experiência no Brasil será suficiente para engatar uma fase vitoriosa no Vasco? Ele estará fisicamente preparado para suportar a intensidade do futebol carioca e a pressão de atuar em um clube com a grandeza do Vasco? Com tantos altos e baixos em sua carreira, especialmente com lesões, será que o meia tem o que é necessário para conquistar a confiança da torcida e voltar a brilhar? São questões que muitos fãs estão se fazendo enquanto aguardam uma definição sobre a transferência. A verdade é que a contratação de Benítez tem o poder de mexer com as emoções da torcida, trazendo esperanças e questionamentos. Seria ele o maestro capaz de reorganizar o meio-campo do Vasco e garantir aquela confiança que o time tanto precisa para reagir no Campeonato Brasileiro? Será que o argentino tem os recursos necessários para fazer a diferença em uma temporada de tantas exigências? Torcedores, o que vocês acham? Vale a pena apostar em Benítez como novo ícone vascaíno ou o clube deve olhar para outras opções no mercado? A expectativa está nas alturas e a resposta de vocês, vascaínos, será fundamental para entender o impacto dessa contratação. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.